Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal TI para Leigos. Eu sou o Luiz Coelho, host desse canal, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é Firewall. Firewall é uma das soluções de segurança mais conhecidas do mercado. Normalmente as empresas até costumam dizer que as soluções básicas, essenciais para um bom funcionamento são o antivírus e o firewall. Essa informação não é incorreta. Ela não é a melhor informação, eu não diria que ela é o 100%, falar isso ou somente isso é errado. Mas também falar isso, de certa forma, está certo. Por que eu digo que de certa forma está certo? Porque a proteção do antivírus, do endpoint, ela é uma solução para as máquinas. Já a solução de firewall é uma solução para a rede que essas máquinas acessam. Ou seja, você está abrangindo um pouco mais, né? Saindo da máquina e entrando na rede. Então faz muito sentido, sim, você dizer que uma solução, que uma empresa precisa de uma solução de antivírus e de firewall. Mas vamos destrinchar um pouquinho mais sobre por que essa informação é certa, por que ela é errada, porque existem várias outras camadas também de segurança, e vamos explicar um pouquinho sobre o que é firewall. Sejam muito bem-vindos. Bom, a ideia de uma solução de firewall é ser basicamente como se fosse um muro. Vocês vão encontrar isso em diversos canais de YouTube, em diversos materiais de internet, porque justamente é isso. O firewall, ele é um muro. Ele é o que separa a sua máquina da internet, ele é o que separa a sua máquina da rede local, da rede interna do seu ambiente, né, das outras máquinas da rede, e assim sucessivamente. Esse firewall trabalha literalmente como se fosse um porteiro de prédio, ou seja, tem alguma requisição, ele pode abrir essa passagem e deixar essa requisição entrar, ou ele pode fechar essa requisição e isso já nem entra dentro do seu computador. Isso já nem chega na sua máquina. Logo, é certo dizer que o firewall é sim um muro antes de chegar na sua máquina. Se ele quiser que entre na sua máquina, ele deixa. Se ele não quiser, já é barrado pelo firewall de cara, né? E é errado dizer que o firewall é válido só para a internet. O firewall é também para a rede interna. Tanto que hoje em dia a grande maioria das soluções de antivírus já tem uma solução de firewall de endpoint também. E muito se assemelha ao famoso firewall do Windows. Sim, o firewall do Windows é um firewall também, mas é um firewall de endpoint, é um firewall de máquina, né, para proteger a rede interna principalmente. Existe o firewall de perímetro, que é para proteger a rede externa, né? Qual que é a ideia do firewall e o que é trafegado através dessa rede? Basicamente, o que é trafegado, né, o que passa da sua máquina para outras máquinas da rede ou da internet para a sua máquina, são pacotes de dados. E o que são pacotes de dados? Pacotes de dados são informações que você pode trazer para a internet. Todas essas informações, por exemplo, o vídeo que você está assistindo agora, né, esse vídeo no YouTube, ele está chegando no seu computador, ele está chegando no seu dispositivo, logo é interessante que ele passe por um firewall para saber se esse vídeo ele é viável, se ele é confiável ou não. Porém, esse vídeo ele não chega inteiro para você, ele chega dividido em pacotes. Isso eu estou dando um exemplo de um vídeo, mas uma transmissão ao vivo, um pacote, literalmente um download que você fez de um arquivo da internet. Tudo o que você traz de um outro ambiente que não é da sua própria máquina, ele é trafegado através de pacotes de dados. Esses pacotes são pequenos pacotes que eles se juntam na sua máquina e aí ele transforma um arquivo, a transmissão de vídeo e assim sucessivamente. Ou seja, o que passa pelo firewall são pacotes de dados e são esses pacotes de dados que a solução de firewall vai identificar se existe algo malicioso ou não e vai fazer, né, o acesso do muro, ou abre ou fecha o muro para que ninguém passe. Basicamente, o que são pacotes de dados? Muito se assemelha à questão de um correio, literalmente. Por isso, inclusive, que eu deixei essa imagem de uma encomenda. Porque, realmente, esse pacote de dados ele é uma encomenda que você está trazendo de outro lugar que não seja da sua máquina e trazendo para o seu próprio computador. Essa transferência de dados, né, essa encomenda, esse transporte da origem dos dados até a sua máquina, ele chega através desses pacotes, mas ele tem um transporte, né, como se fosse um correio. Este transporte, que é o que nós vamos tratar justamente agora, ele pode ser dividido em alguns protocolos, tá? Quais são esses protocolos? Esses protocolos são divididos em protocolos TCP e UDP. Esses protocolos nada mais são do que o transporte, o jeito, a forma que estes dados, que esses pacotes de dados vão sair da origem do servidor onde eles estão e chegar dentro do seu computador.
Cada transporte, o transporte TCP e o transporte UDP, cada um deles tem as suas vantagens e desvantagens, e eles são válidos para cada um dos cenários, depende daquilo que você está trazendo, né? Vou dar alguns exemplos de correios. Se você comprar, por exemplo, alguma coisa grande, uma geladeira, por exemplo, você vai preferir que essa geladeira chegue em minutos. Ó, comprei no site, eu quero que essa geladeira chegue em minutos, não quero saber. Só que você sabe, para ela chegar em minutos, alguém vai ter que vir voando com ela, né? Vai ter que pegar um carro mais rápido que tem, um avião mais rápido que tem, trazer essa geladeira, não vai prender essa geladeira direito, vai trazer meio que de qualquer jeito, porque precisa de velocidade. Então eu preciso entregar o mais rápido possível. Ou você vai querer, olha, não, pode esperar um pouquinho, prefiro receber a geladeira inteira, né? Qual que é a sua vantagem? O que você prefere? No caso da geladeira, eu acho que, convenhamos, a questão da qualidade do produto, não, pode demorar um pouquinho mais, é melhor do que a velocidade. Por outro lado, se você está assistindo um jogo ao vivo e o seu vizinho também está, só que você não quer que o seu vizinho grite gol antes de você. Então, nesse caso, talvez a sua preferência seja, olha, não importa muito a qualidade da imagem não, mas traz a velocidade primeiro, deixa eu ouvir que saiu o gol antes do meu vizinho. Então, nesse caso, você prefere mais a velocidade. Por que eu falo isso? Porque a grande diferença entre TCP e UDP é essa. Um tem qualidade, o outro tem velocidade. Vamos destrinchar um pouquinho mais sobre isso, sobre esses dois protocolos aqui. O protocolo TCP, ele é um protocolo que garante a qualidade do serviço, né? Ou seja, ele tem um controle de fluxo de dados. Todos os pacotes, lembra que eu falei que esses arquivos, né, essas transmissões ao vivo, elas são divididos em pacotes, isso chega para você e depois, né, a sua máquina vai lá e ajusta aí esses pacotes de dados, né? No caso do protocolo TCP, esses pacotes de dados, o transporte, o correio, né, o protocolo TCP, ele garante que esses pacotes vão chegar na sua máquina na mesma posição. Então, se eles forem enviados posição 1, 2, 3 e 4, vai chegar na sua máquina 1, 2, 3 e 4. É certeza absoluta que vai chegar assim. Ele vai confirmar, ele vai garantir que vai chegar assim, né? Ele confirma que a mensagem realmente saiu, que esse pacote realmente saiu da origem. E ele também confirma que esse pacote chegou. Então é como se fosse literalmente o correio chegando na sua casa e te avisando, olha, tá aqui confirmado, né, a origem ali, o dono da geladeira de Barueri assinou aqui, tá saindo de Barueri. Chegou em São Paulo, ele vai pegar a sua assinatura. Olha, eu garanto que chegou. Tá aqui, chegou direitinho. Esse é o protocolo TCP. Para quem que ele é importante? Por exemplo, um exemplo clássico, aí já trazendo para a área de informática, né? Porque eu dei o exemplo da geladeira, né? Mas trazendo para a área de informática. O e-mail, por exemplo. Você quer que o seu e-mail chegue rápido, mas ele chegue todo bagunçado ali para outra pessoa? Ou você quer que o seu e-mail chegue bonitinho, garantido, do jeito que você escreveu certinho? É lógico, né? Eu quero que realmente seja do jeito que eu mandei. Assim também para conexões web, para conexões RDP, você quer que essa estrutura chegue rápida, ou melhor, chegue com qualidade, né? Essa é a preferência do protocolo TCP. Por outro lado, nós temos o protocolo UDP. O protocolo UDP, o foco dele é na velocidade, né? Então aqui eu não me importo muito se vai chegar do jeitinho que eu quero, né? Exemplo que eu dei do gol, né? Eu quero que a minha imagem chegue primeiro, para eu comemorar o gol antes do meu vizinho. É isso que eu quero. Se a imagem estiver meio retorcida, não tem problema, tá perdoável, deixa que chegue rápido, né? Essa é a ideia do protocolo UDP. O protocolo UDP ele tem baixa latência, ou seja, ele é muito mais rápido, né? Só que ele não tem muito controle de fluxo. Por isso, muitas vezes, quando vocês pegam uma transmissão ao vivo, por exemplo, vocês separam que, olha, a qualidade da imagem não tá boa, tá faltando um pixel aqui, tá faltando uma qualidade aqui. Por quê? Porque é isso, é o protocolo UDP, ele está trazendo na velocidade mais rápida que ele puder. Só que nessa velocidade pode ser que se perca alguma coisa, ele está embaralhando algumas coisas ali, ele não tem essa garantia, né? Então ele não tem a garantia nem que saiu, nem que chegou. Inclusive pode acontecer de algumas vezes aparecer que deu sucesso na conexão, só que não deu, né? Porque ele não vai ter essa confirmação. Então o protocolo UDP ele é para velocidade. Por exemplo, eu dei o exemplo do Gol, mas vou dar um outro exemplo, jogos online, né? Eu, particularmente, sou um fãzaço de FIFA, o famoso EA FC 24 agora, né? Que vai sair o 25. Eu sou um fãzaço. Eu prefiro que a imagem chegue ótima para mim, só que com um delay de 2 segundos que o meu adversário já fez 3 gol em mim, ou eu prefiro que, para mim, olha, pode perder um pouquinho de qualidade, mas deixa a minha conexão estável para eu poder ganhar esse jogo. É isso. Eu prefiro, no caso do FIFA, um protocolo UDP. Eu quero que essa mensagem chegue mais rápida para mim. Essa é a ideia.
depende do pacote, não existe um que é melhor que o outro, existe um que tem, cada um tem a sua qualidade, né? O protocolo UDP tem a qualidade de for mais rápido, o protocolo TCP tem a garantia de recebimento. Então depende daquilo que você quer entregar para você saber qual protocolo, qual transporte é o melhor para você fazer, né, essa análise de dados. Outro ponto importante na área de conexão, nessa análise desse tráfego de dados, né, é a questão das portas de comunicação. Muitas vezes vocês já ouviram esse termo portas de comunicação, isso pode ter ficado confuso para algumas pessoas, né? Tem que conectar na porta 8080, o RDP na porta 3389, a porta de comunicação é 443. Por que existem essas portas? Essas portas, basicamente, elas servem para... Existe algum servidor, por exemplo, que ele vai ter mais de uma função, né? Por exemplo, o servidor da Google. O servidor da Google vai ter o site da Google ali hospedado, provavelmente. Tá? Se bem que a Google vai ter vários servidores. Mas vamos supor que um servidor só da Google tem o servidor da Google, tem o Gmail, tem o Google Drive. Ou seja, um servidor só, ele tem a parte de e-mail, ele tem a parte de web, ele tem a parte de arquivos, ele tem várias aplicações rodando ali dentro. Como é que eu vou chegar e vou falar, olha, eu quero conexão com o servidor da Google? Tá bom, mas o que você quer no servidor da Google? Você quer o e-mail, você quer o web, você quer arquivo, o que você quer? Né? Você precisa informar exatamente o que você quer, porque esse servidor tem várias aplicações. Se fosse uma só, beleza, não precisaria das portas, né? Mas existem servidores que têm várias aplicações. Então eu preciso chegar e falar, olha, eu quero acessar esse servidor na porta 80. Por que na porta 80? Porque eu quero acessar o site desse servidor. Eu não quero saber de e-mail desse cara, não. Para mim não interessa os e-mails. Eu não quero acessar ele na porta 3389 para acessar ele remotamente. Não, não quero. Eu quero acessar o site. Então, porta 80. Existem já algumas portas padrões que vocês já ouviram falar. Por exemplo, a maioria dos antivírus utiliza a porta 2222, né, para se comunicar entre a console do antivírus com as máquinas. Então, cada um tem a sua porta específica. Mas para que serve a porta? É isso. Um servidor ele pode ter várias aplicações. Que porta? Que aplicação você vai querer usar? Aí você precisa informar a porta correta para fazer esse acesso, né? Então, essas são as questões das portas de comunicação. Qual aplicação você quer utilizar ali dentro. Outro ponto importante a se destacar, que a gente já falou um pouquinho no começo, mas é importante trazer de novo, é a questão do firewall de endpoint ou firewall de rede interna. O firewall ele não é só voltado para a internet, ele também é voltado para a rede interna. Então, o famoso firewall do Windows é isso. Qual que é a ideia do firewall do Windows? É fazer justamente esse transporte todo que a gente falou, esse pacote de dados, essas portas todas, só que dentro da rede interna. Então, por exemplo, eu posso ter um servidor da minha empresa que eu tenho uma impressora compartilhada, e essa impressora está na porta, sei lá, vou colocar uma porta qualquer aqui, 459, né? Então eu preciso chegar e falar para o meu firewall, não bloqueia o servidor na porta 459 porque é a impressora da empresa. Se você bloquear, eu não vou conseguir mais imprimir, então eu preciso fazer esse ajuste. Então, essa impressora ela não está na internet, ela está dentro da rede, mas mesmo estando dentro da rede, eu tenho que criar essas regras de firewall também, tá? É claro, a maioria das impressoras não serão bloqueadas, né, porque são confiáveis, já tem os drivers escolhidos e tal, mas pode ser que o firewall acabe barrando alguma coisa, tá? Então é importante vocês saberem essas regras para poder criar as regras, né? Firewall de antivírus normalmente é a mesma coisa, acontece muito, né, quando você chega e você fala, olha, vou dar o exemplo da E7, que é o que a gente trabalha, né? Olha, eu instalei o E7 começou a barrar o meu sistema que eu tenho dentro da minha empresa. É lógico que é o firewall do E7 está barrando. Você acabou de instalar, começou a bloquear, é nítido que é o firewall do E7. Então você tem que criar a regra. Olha, o sistema no servidor, sei lá, server 2024, esse servidor tem um sistema chamado Fênix Contabilidade que ele utiliza a porta 25, né, via protocolo TCP. Beleza, eu preciso chegar a falar no antivírus. Olha, o antivírus do E7 para de bloquear a porta TCP25 do meu servidor, porque essa porta é importante para mim. Ah, Luiz, eu não sei criar regras. Nós temos um vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima, para vocês verem como também a E7 acaba facilitando, né? A E7 sabe que quem mexe com as soluções nem sempre é 100% técnico, né? Então a E7 também tem um método de facilitar. Assista o vídeo no card que vocês vão entender do que eu estou falando, mas existe um jeito mais fácil de você criar regras também. Mas essa é a importância da firewall de rede interna. Por outro lado, nós temos também o firewall de rede externa, né? Mais conhecido como firewall de perímetro. Esse firewall de perímetro, e eu coloquei algumas das principais soluções do mercado, como a Fortinet, como a Sophos, como a Checkpoint, são soluções líderes, referência de mercado. Esse firewall de perímetro, aí sim, é para você proteger aquilo que está vindo de fora da sua empresa, aquilo que está vindo da internet de fato. E aí você vai criar regras para se proteger contra esse envio de pacotes externos, né?
Outra coisa que vocês podem utilizar o Firewall para fazer, além dessa parte da proteção de rede interna, de rede externa, de internet, etc., vocês podem utilizar o Firewall justamente para fazer bloqueio de sites. Por quê? Os sites nada mais é que vocês estão acessando e trazendo alguma conexão de fora. Como é o Firewall que controla essa conexão de fora, você pode criar regras, né? Olha, esse aqui, o YouTube, eu não quero que acesse, os meus funcionários não podem acessar o YouTube. Então você pode utilizar o Firewall como uma espécie de controle de web, de filtro de conteúdo também, fazendo bloqueio de sites. O Firewall ele é ótimo para fazer isso com um ponto importante. O Firewall ele está configurado na sua rede. Digamos assim, você quer bloquear o YouTube? Beleza. Quando os funcionários estiverem na rede da empresa, o YouTube vai estar bloqueado. Eles saíram da rede da empresa, foram trabalhar home office, o YouTube é liberado. Já um Firewall de endpoint, por isso que é interessante trabalhar com o antivírus também, o antivírus ele também faz controle de sites. Então, de certa forma, ele até faz essa parte de filtro de conteúdo, tá? Só que o antivírus ele está instalado na máquina. Como ele está instalado na máquina, não importa a rede. Então você pode criar essa regra de bloqueio no antivírus e essa regra vai perdurar. Não importa se ele está trabalhando na empresa, se está no home office, não importa onde, essa regra vai funcionar. Então, mas o Firewall você pode utilizar. Outra forma, você pode utilizar o Firewall para colocar a sua empresa, digamos, na internet, publicar a sua empresa na internet, criar uma conexão VPN, por exemplo, para você acessar de qualquer lugar, justamente para facilitar. Olha, eu sei que a maioria das empresas hoje em dia utiliza o Google Drive, o OneDrive, né? São soluções já publicadas, né? Já com segurança acoplada. Mas você pode, de repente, eu tenho um servidor dentro da minha empresa que eu quero jogar esse servidor para fora, para o pessoal conseguir acessar esse servidor mesmo de casa e tal, através do Firewall você pode criar essas regras, criar essas conexões também. Então o Firewall também te ajuda nesse direcionamento, né? Essa abertura ali para a nuvem, por exemplo, numa conexão VPN e assim sucessivamente também. E essa é a ideia de uma solução de Firewall, tá? O Firewall ele não tem segredo, basicamente ele vai controlar as conexões tanto de rede interna quanto externa e você vai definindo, olha, ele já tem um certo padrão, lógico, né? Isso aqui eu acho que é confiável, isso aqui eu acho que é malicioso, não vou abrir o muro, mas você também pode definir algumas regras, né? Olha, isso aqui que você está barrando, não é para barrar não, pode abrir, isso aqui é confiável. E você vai criando as suas regras de Firewall também, tá? Nós traremos outros vídeos no canal falando sobre algumas soluções que nós utilizamos aqui no TI para leigos, dicas, recomendações, configurações, boas práticas. A gente vai trazer mais informações de Firewall aqui para vocês também, mas espero que nós tenhamos simplificado qualquer ideia de um Firewall no ambiente corporativo e também no ambiente doméstico. Muito obrigado a todos, um grande abraço para vocês e até a próxima.